você tem certeza de que não vai ter mais empreendimentos comerciais. Os que tem estão ali, já estão ou estão sendo construídos ou estão sendo lançados agora, mas num período aí de 2 a 3 anos, dificilmente você vai ter novas aquisições de terreno para a construção de prédios comerciais ou residenciais. Então isso é um limite que o próprio zonamento coloca para a cidade e que força o empreendedor e o próprio usuário final a sair desse eixo consolidado e consolidar novos eixos ou novas regiões, sejam bairros, sejam outros eixos comerciais da cidade que não estavam tão atrativos para empreendimentos comerciais. Então isso é uma realidade da cidade hoje, infelizmente. Qual o ranking do preço do metro quadrado corporativo? Os três primeiros, o mais caro? Olha, a gente pode colocar hoje São Paulo uma das cidades que tem o maior valor aí em termos de aluguel, né, por metro quadrado. A região, com certeza, da Faria Lima é uma região que tem um valor alto. Você pode falar em variações de locação de 100 a 150 reais no metro quadrado. Isso vai depender muito do produto, né, e da empresa que está predisposta a investir. Você tem a região da Vila Olímpia, particularmente a Vila Olímpia tem desempenhado um papel interessante porque ela está anexa à região da Faria Lima e ela ainda apresenta alguns empreendimentos atrativos para investidores e empresas. E você poderia falar na região da Avenida Paulista, que teve um período decadente, hoje ela começa a retomar esse status de avenida principal de São Paulo, mas ainda caminhando com o grande problema que são edifícios muito antigos, a inexistência de terrenos para empreendimentos novos. Então você ali consegue ainda trabalhar com valores de locação de 80, 90 reais na Paulista, mas considerando que você está com edifícios realmente ultrapassados em termos de tecnologia do que você tem na Faria Lima e do que você tem na Vila Olímpia. Entra um comportamento curioso aí que eu vejo no mercado, né? Que é um pouco dessa história que a gente está falando, né? Então, centro da cidade. De repente, o centro da cidade, com o surgimento da Paulista, todo mundo abandonou o centro da cidade, então o legal era estar na Paulista. Quando surgiu a Berrini, todo mundo abandonou a Paulista, porque a Paulista, como você falou, um período até de decadência, né? Exatamente. A Berrini hoje parece já começar a ficar de uma certa maneira, não sei, não digo decadente, mas a Berrini parece que já não perdeu o glamour, né? Agora o legal é você ter escritórios ou na Faria Lima ou na Vila Olímpia, né? Exatamente. E agora nesse eixo do Shopping Morumbi que você citou ali, que é o Rocha Vera Tower, por que o mercado tem esse comportamento? Ele é curioso esse comportamento. Existe quase como um modismo, parece que é uma espécie de modismo. Existe uma questão muito importante no mundo corporativo, que é a busca pela visibilidade, por estar à frente do seu concorrente. Então as empresas, obviamente, têm buscado isso constantemente ao longo da sua existência, né? Você tem uma sede de uma multinacional, ela estar hoje na Paulista não é tão glamuroso do que você estar, por exemplo, numa Vila Olímpia ou numa Faria Lima. Então esse trânsito das empresas, dos usuários finais, é que força essa transição da bola da vez. Ou seja, hoje a gente pode falar Vila Olímpia realmente é hoje a bola da vez. Faria Lima você tem já empreendimentos consolidados, então as empresas estão sempre, como elas estão crescendo, elas usam dessa necessidade de expansão para fazer as mudanças, né? Então isso fazer um update na sua imagem corporativa. É um upgrade, né? Quer dizer, ela precisa mudar realmente de posição para gerar. Elas estão mudando de marcas, elas estão mudando de logotipo, elas estão mudando de filosofia, muitas vezes elas estão atualizando essa filosofia para um mercado mais globalizado, então ela tem que transitar entre essas regiões da cidade e elas se renovam. Elas são regiões que se renovam. Faria Lima teve um período também não diria decadência, mas que ela perdeu um pouco do glamour. Hoje ela já volta com esse glamour, com alguns empreendimentos novos. Então existe esse trânsito, essa dinâmica entre as empresas naturais, né? Ok, vamos dar uma olhadinha então como é que está a participação no chat aqui. O Caetano já deve ter pergunta dos nossos internautas. Tem pergunta já, Gilberto. Queria agradecer aqui o pessoal que está comentando no chat, o comandante Edgar, o Marcelo, a Duda, o engenheiro Carlos Kuminski também. E a pergunta que eu vou fazer agora veio do Linha Direta do Souza, de São Paulo, e ele está dizendo o seguinte: as regiões que reconhecemos como grandes centros empresariais, como a Avenida Paulista, Berrini, Faria Lima, apresentam altos custos. O surgimento de novos centros empresariais em outras regiões é também uma maneira de reduzir os preços dos imóveis?
é uma das maneiras de reduzir, sim. Essa redução ela não vai ser tão significativa a curto prazo. Ou seja, os empreendimentos que estão sendo lançados nesses novos eixos ou bairros, eles também entram com uma qualidade de construção, com um design diferente, que isso, obviamente, dá valor para aquele patrimônio, aquele imóvel que o usuário está recebendo. Então, a gente poderia traçar um paralelo mais ou menos da seguinte forma. Uma grande empresa, obviamente, vai sempre tender para esses grandes eixos consolidados. Agora, pequenas e médias empresas e profissionais liberais vão preferir, inclusive, estar em eixos comerciais onde, por exemplo, a malha urbana permita um trânsito muito mais confortável, né? A infraestrutura urbana permita um conforto para os seus funcionários, seus colaboradores, seus visitantes. Então, hoje na Berrini, num horário de pico, você não consegue se deslocar com facilidade. O que, de repente, num bairro, por exemplo, como Brooklyn ou Moema, você já tem uma facilidade de transporte. Então, esse valor, obviamente, menor que está sendo praticado nessas regiões, não é tão significativamente menor, exatamente porque ele oferece outras vantagens. Oferece a vantagem da infraestrutura, do trânsito, enfim, tem outras coisas que são ponderadas nessas análises, com certeza. Muito bem, a gente está entrevistando aqui o Danilo Camargo, que é gerente de novos negócios da BN Corp. A gente está falando sobre o mercado de imóveis corporativos. A gente vai fazer uma pausinha agora para o intervalo comercial e a gente volta em 1 minuto e 30 segundos. Dá para financiar a faculdade particular sem precisar de fiador? Com o FIES dá. Agora, aluno com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa, bolsista do ProUni parcial ou aluno de licenciatura pode financiar o curso sem precisar de fiador. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES, dá! Ministério da Educação, Governo Federal. Opa, voltamos aqui ao vivo com o programa Urbanville, que hoje está entrevistando o Danilo Camargo, gerente de novos negócios da BN Corp, e a gente está falando sobre o mercado de imóveis corporativos. Danilo, a gente estava falando aqui sobre imóveis corporativos de alto padrão, imóveis corporativos aí a gente tem também os escritórios de salinhas, coisas e tal. O que o mercado está demandando mais hoje? Olha, hoje o mercado está pedindo algumas salas de metragem média, que a gente chama, não são mais aquelas salas muito pequenas, ou seja, 30 metros, e ao mesmo tempo eles não precisam de salas de 200. Então uma sala de 80, 120 metros tem sido muito requisitada pelos investidores e pelos usuários finais. Isso por quê? Porque exatamente com esse crescimento econômico que a gente está tendo no país, de uma forma geral, as empresas estão crescendo. Então, o que antes era uma salinha apenas para um advogado e uma secretária, você começa a ter a secretária, 2 advogados de staff, mais esse advogado proprietário, uma sala de reunião. Então, isso está demandando salas mais qualificadas em termos de metragem. Obviamente, as lajes corporativas sempre vão ser requisitadas pelas grandes empresas, com lajes cada vez maiores. Essa é a grande tendência, você ter escritórios horizontais, né? Quanto menos andares melhor para a comunicação, mas os profissionais liberais têm tido também essa expansão, ou seja, empreendimentos que você tem sala de 30, 35 metros, você vê, é muito comum nos estandes de venda, você vê eles comprarem 2 ou 3 salas fazendo essa junção. Então isso é uma tendência mercadológica, a gente pode afirmar. E em termos de localização, a gente falou aqui das áreas que todo mundo meio que conhece, então a gente fala de Faria Lima, Paulista, Berrini, etc e tal. O mercado está explorando ou descobrindo novas áreas, sei lá, Santana, Lapa, o mercado caminha em alguma direção, está descobrindo novas potencialidades? Tem. Em São Paulo, de uma forma geral, os bairros têm sido muito bem explorados nesse aspecto, ou seja, se você pegar Santana, que é um bairro onde você tem um volume grande de profissionais liberais, você tem
habitações aí de um padrão elevado. Obviamente o profissional que é um dentista, por exemplo, ele tem um consultório na Faria Lima ou ele tem em Santana, obviamente ele vai preferir em Santana se ele habita naquela região, ele está próximo daquela região. O que a gente tem observado são alguns bairros com maior atratividade. A gente pode falar em alguns bairros como Brooklyn, Campo Belo, Moema, Pinheiros. Por quê? Porque são bairros que estão no entorno dessas regiões consolidadas. Então é muito mais fácil você ser um prestador de serviço num bairro, por exemplo, como Brooklyn ou Campo Belo, e ter que atender o teu cliente maior numa região da Vila Olímpia Faria Lima, do que eventualmente você está muito distante, está em Santo Amaro para chegar nesses lugares. Então o trânsito de São Paulo tem determinado alguns bairros, né? Esses bairros do entorno são os bairros que a gente pode dizer hoje que são tão bem focados aí pelos empreendedores para desenvolver empreendimentos, seja de salinha ou os corporativos menores de bairro, que isso também é uma grande tendência. Agora, vamos falar dos empreendedores, os grandes players do mercado. Normalmente, os grandes players do mercado, eles investem só nas grandes obras mesmo? Ou investem também nesses prédios corporativos médios, nos menores? Ou a conta não fecha, eles simplesmente se... Como é que funciona isso daí? Isso é uma questão intrínseca do empreendedor imobiliário. Para você tocar um empreendimento de um VGV, aí, que a gente chama, que é o valor geral de venda, ou seja, de um porte grande, de 200 milhões, você usa uma equipe aí de 3, 4 pessoas. Para um empreendimento menor, utiliza-se essa mesma equipe. Então, muitas vezes, as empresas de grande porte preferem não trabalhar com empreendimentos menores, porque o desgaste das equipes delas é o mesmo para dois tipos de empreendimento. Ou seja, o menor e o maior acabam demandando a mesma equipe. O que abre um espaço muito interessante para os empreendedores de médio porte e pequeno porte, porque a agilidade na tomada de decisão e no desenvolvimento desses empreendimentos é muito maior para esse tipo de empresário. Então, você observa em São Paulo empreendimentos menores sendo feitos por empresas de pequeno e médio porte. Tá? As grandes dificilmente vão executar esses empreendimentos, ou escritórios boutique, ou mesmo residenciais pequenos. Dificilmente você vai ter empresas grandes fazendo esse tipo de empreendimento. E aproveitando que o pessoal aí, você que está nos assistindo e está entrando no site da Laudan Systems para votar na nossa enquete, vamos falar um pouquinho de retrofit? Vamos lá. Você falou, a gente tem aqui o exemplo do centro da cidade de São Paulo, você também deu exemplo, você falou agora há pouco no programa aqui do exemplo da Avenida Paulista, né? Você falou que são os imóveis, são imóveis até prédios bonitos, uma área com uma tremenda infraestrutura, né? Você está vendo os jardins, você tem metrô, tem ônibus, enfim, tem MASP, tem Parque Trianon, você tem mas são prédios antigos que já estão uma infraestrutura que não acompanhou, e o retrofit é a solução para isso daí, para manter esses prédios valorizados, etc e tal. Como é que está o mercado? Como é que o mercado vê o retrofit? Você acha que o mercado brasileiro utiliza bastante o retrofit, o tanto quanto é necessário? Dá um panorama um pouquinho para a gente, você que está acompanhando isso de... Tá, Gilberto, eu posso dizer de antemão que não é cultura do brasileiro fazer a renovação desses edifícios. O brasileiro gosta do novo, né? O brasileiro gosta do novo, ele tem uma tendência a achar que o antigo vai dar muito trabalho, vai custar muito. Realmente existe no Brasil uma insegurança jurídica e até em termos de legislação que afasta o empreendedor desse tipo de negócio. Existe mais essa questão jurídica também? Existe porque você envolve tombamento, envolve direito autoral do arquiteto que fez originalmente aquele prédio. Então existem algumas barreiras que, obviamente, o empreendedor evita. Se ele puder evitar, como qualquer empresário, ele vai buscar a melhor forma de fazer o